Olá, esta é a aula 1 referente à correção da ADE que nós fizemos no primeiro bimestre. A ADE, a avaliação diagnóstica de entrada, que tem alguns temas que foram trabalhados esse ano e alguns temas dos anos anteriores, certo? O que a gente faz na correção para quem não está acostumado? A gente corrige questão por questão, tentando ver o que você errou, o que deixou de fazer e tal, esse tipo de coisa, porque às vezes você acerta, mas chutou a questão e esse tipo de coisa. Então eu quero que vocês façam a correção de todas as questões, as 26 questões desta avaliação da ADE, certo? Nós estamos em momento de realização da AAP, que é uma outra avaliação, provavelmente nós vamos corrigir no próximo bimestre, mas essa tem a ver com o primeiro bimestre. Aí você faz a correção, não precisa copiar todos os exercícios, tá? Só faz a resolução do exercício só para ver aonde que errou, certo? A não ser que queira copiar, mas eu acho desnecessário porque tem muita informação em alguns exercícios. Eu vou colocar o PDF, quem tiver feito alguma resolução, obviamente não precisa fazer. Essa aqui seria a minha maneira de resolver algumas questões que nós temos aí. Então nós vamos dividir em duas partes também para não ficar muito maçante. A aula 1 nós vamos corrigir as 13 primeiras questões e a aula 2 da 14 até a 26, certo? Completando a prova inteira. Bom, a primeira questão é essa daqui. A sequência de figuras abaixo está organizada obedecendo o padrão, certo? Qual é o padrão aí? É o número de triângulos pretos que compõem a figura, certo? É um tema do primeiro ano isso daqui. Então eu fiz a contagem do número de triângulos pretos. Na primeira figura tem 1, na segunda figura tem 4 e na terceira figura tem 7 triângulos. Aí o que ele quer saber? Ó, a expressão algébrica que descreve o número de triângulos pretos existente em cada figura em função da posição n, enésima também chamada, né? Que é uma forma geral, como se fosse o x, obviamente, certo? Que a figura ocupa na sequência. Bom, como é uma sequência que está variando de 3 em 3, então essa é uma sequência um pouco mais simples, né? A gente sabe que o valor que está multiplicando a letra n, a enésima posição, também tem que ser 3, porque está variando de 3 em 3, certo? Se fosse de 4 em 4, teria que ter 4n, se fosse de 5 em 5, teria que ter 5n. Bom, dito isso, a gente já consegue eliminar algumas aqui, né? A primeira não é, né? Nós vamos substituir aqui no lugar do n, tem que ter a resposta, eu coloquei t, que é o número de triângulos igual a 1, que a primeira figura tem 1, certo? Substituindo 1, tem que dar 1 de volta. Então a primeira não é, porque n é ao quadrado, ou seja, isso é o tipo de figura o tipo de sequência que tem que ter um número, um formato quadrado mesmo, como o próprio nome diz, né? 3 elevado a n menos 1, não, aqui é forma de potência. E 4n seria uma sequência que tem os termos variando de 4 em 4. Então sobra 2. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o n igual a 1, o que dá a resposta 1 é a alternativa correta. A alternativa B é 3 vezes 1, certo? Menos 3. 3 vezes 1 dá 3, menos 3 igual a 0. E a alternativa C fica 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 é igual a 1. Ou seja, a única alternativa que deu a resposta correta foi essa aqui, né? A alternativa C, certo? Então esta que é a correta. Bom, outro tema também do primeiro ano, geralmente que estuda, caiu de uma maneira um pouquinho diferente, mas vamos lá. Considera a representação gráfica da função f, geralmente a gente escreve assim, ó, f de x, certo? Função de x, o valor que depende de x. Aí ele colocou uma notação que não é muito comum, né? Porque tem algumas questões da AP e da D que são mais teóricas de matemática. Mas esse primeiro valor seria um intervalo de x, ou seja, onde ele começa, onde termina, e aí para cada valor que você substitui em x tem uma resposta no eixo de y, certo? Que é a ideia de função. Então o segundo intervalo que ele colocou são os valores de y. Se você acompanhar o gráfico que descreve uma função de segundo grau, que a gente chama de parábola, você vai perceber que a variação dos valores de x, certo? Vai de menos 4 a 2 e a segunda variação, que é o eixo de y, vai de menos 5 até 4 positivo, certo? Aí que está descrevendo isso daí. Aí o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber a função cresce e qual intervalo. Então coloquei aqui, certo?
ela cresce nesse intervalo aqui, ó. Tá vendo? Ela tem o que é crescente? Ela sempre com o próximo valor que eu substituo para x, eu tenho um valor maior para y. Isso que a gente chama de crescente. Então, nesses intervalos no eixo de x, acontece começando no menos 4 e vai até o menos 1, certo? Esta aqui é a alternativa correta. Também não é uma questãozinha difícil, mas tinha que lembrar alguns conceitos matemáticos. Bom, a terceira foi algumas aulas do centro de mídia, mas vamos lá. Observe o sólido geométrico apresentado a seguir. Esse sólido geométrico a gente chama de prisma, só para lembrar. A parte superior e a parte de cima é composta por 2 pentágonos, certo? São iguais. E as partes laterais composta por retângulos, 5 retângulos de vários tamanhos diferentes, mas percebendo isso, a gente vai ter que ver uma planificação que tem 2 pentágonos e 5 retângulos, certo? Que tiver isso é a alternativa correta. Então, a alternativa A, ela tem 2 pentágonos, mas se você observar, tem 4 retângulos só, então não é. A alternativa B, a gente tem os 5 retângulos, só que tem um pentágono só no meio, ou seja, faltaria a parte de cima ou a parte de baixo, certo? Dependendo de como que a gente for montar. Então também não é. A alternativa C provavelmente é só a parte lateral, tá faltando os pentágonos. A alternativa D é só uma parte, né? Mas a gente percebe que tem 2 retângulos e um pentágono só. E a única alternativa que é a planificação daquele sólido geométrico é a alternativa E, porque se eu perceber, tem os 2 pentágonos que vão formar as duas bases, ou a parte superior e a parte inferior, e os 5 retângulos que formam a lateral, certo? Bom, próximo aqui, agora tem um pouquinho de cálculo para a gente fazer. Também é um tema do primeiro ano, mas vamos lá. Josiane comprou para a sua casa uma caixa d'água com a capacidade máxima de 1.200 litros de água. Ao enchê-la de água, percebeu que a quantidade L de litros de água em litros varia em função do tempo, T, em minutos. Segundo a relação L de T, que é os litros em relação ao tempo, né? 30 vezes T, com T, essa é uma notação de intervalo, que é um pouquinho parecido com o que a gente viu na questão da parábola lá, tá? Mas a mais comum que aparece aí nos vestibulares e tal, a gente fez até algumas questões da ETEC sobre isso, é a notação de intervalo, que é o quê? Começa no primeiro, termina no último, ou seja, ali seria o quê? Seria começando o tempo igual a 0 e o maior valor 40, são os extremos que tem ali, tá? Bom, em quanto tempo a quantidade de água alcançou a metade da capacidade total dessa caixa? Então, ela falou que é 1.200 litros, a metade seria 600 litros, certo? Eu quero saber quanto tempo isso acontece. Bom, coloquei aqui de novo, só para dar uma lembrada, né? L de T, 30 vezes T, e com T variando de 0 entre 0 e 40, certo? Como ele quer saber a metade, então aquele L de T tem que ser igual a 600, que é a metade de 1.200. Dito isso, só fazer, né? Para qual valor de T isso vai acontecer. Então, 30 vezes T tem que ser igual a 600. Esse 30 está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir. Então, eu posso escrever que 600 dividido por 30 é igual ao valor do T. Dá para simplificar aí direto e tal, mas também dá para fazer de cabeça essa divisão. Ou seja, o T é igual a 20 minutos. Então, a alternativa correta é a C, certo? Bom, próxima é dos últimos temas que nós estudamos, relembramos, né, na última aula de equação da reta, que é dos gráficos de função do primeiro grau. Caiu duas questões, plural, hein? Duas questões nesta primeira parte sobre esse tema. Então, a função do primeiro grau, igual a gente viu, descreve uma reta, certo? Com f. Aí ali é a notação do conjunto dos números reais, tá? Que é um dos conjuntos mais complexos do número. Quando você quiser falar de alguns conjuntos aí que tem os naturais, inteiros e tal, quando você quiser juntar todos eles, você pode falar sobre os números reais, mas depois a gente vai ver que tem um outro conjunto acima desse, mas deixa para as próximas aulas. Tem o coeficiente linear igual a menos 3, para quem não lembra, o linear é o ponto que intercepta no eixo DY, tá? E o coeficiente angular é igual a menos 3 quintos, ou 3 sobre 5, certo? Qual é o gráfico que representa a função? Aí tem as situações aí, o A, o B
o C, o D e o E, certo? Bom, como é a função do primeiro grau, então a gente sabe que de uma maneira geral, igual a gente estudou aí do primeiro ano, a gente lembrou agora, essa forma função AX mais B. Esse A e esse B são números reais. E ele deu esses valores para a gente poder identificar. O A é o coeficiente angular, que a gente viu a fórmula da tangente, dá para fazer também por sistema, igual vocês viram na aula do centro de mídia, mas eu fiz usando as relações, as razões trigonométricas. Esse A ele vai dar a angulação da reta, ou seja, se o A for positivo, ela é crescente, se for negativo, é decrescente, certo? Bom, então ele falou que o A, que é o coeficiente angular, é igual a menos 3 quintos. Significa que é uma função decrescente, parecida com o E que está aí, certo? Tem que ser um gráfico desta maneira. E o coeficiente linear, ou termo independente, certo? Ele vai ser o outro valor que ele deu, que é o B igual a menos 3. Ou seja, ela tem que ser um gráfico decrescente e tem que passar pelo ponto menos 3 do eixo de Y, certo? Então essas são as características. A única que atende essas características é a alternativa A. Perceba que o gráfico é decrescente e que ele passa pelo menos 3 com o valor no eixo de Y ali, certo? Então esta que é a função correta. Tá? Fácil. Próxima aí. Mais uma de sequência, o tema do primeiro ano. Provavelmente é para dar uma lembrada de alguns temas de séries anteriores. Mas vamos lá. Observe a sequência de bolinhas representada no quadrado abaixo. Bom, as bolinhas, a sequência de bolinha forma quadrados, mas com 4 bolinhas no canto retirada, né? Então, por exemplo, ali se fosse completar o quadrado na primeira bolinha, ficaria 3 por 3, que é igual a 9. E aí ele tirou as dos extremos, dos cantos, certo? Então 9 menos 4 dá 5. Ali seria o quadrado completo 4 por 4, 16. Tirando 4, que é dos cantos, dá 12. E assim vai. Poderia contar uma por uma, né, e tal, mas era só perceber essa relação. Então eu coloquei aqui o número de bolinhas que cada uma vai ter, né? Então, ó, por exemplo, a outra era 5 por 5, 5 por 5, 25, menos 4, 21. A próxima 6 por 6 é 36, menos 4, 32. E o último aí, 7 por 7, 49, menos 4, que é os dos cantos, 45. Certo? Essa é a maneira mais fácil de contar. Se quiser contar uma por uma, fique à vontade, mas você vai chegar nos mesmos valores que eu coloquei aqui. Bom, então agora nós vamos observar qual dessas relações aí é a que vai descrever algebricamente isso daí. Então lá, a quantidade de bolinhas que ele representou pela letra Q em função, em cada figura está relacionada com a posição n, enésima posição, que ela ocupa na sequência. Uma expressão algébrica que modela essa relação, aí está lá as alternativas. Então é o mesmo processo, nós vamos substituir comparar para ver se bate um número de bolinhas, substituir 2, substituir 3. Geralmente dessas avaliações externas, quando tem uma sequência, a gente tem que fazer 3 substituições para poder ver, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Então, coloquei aqui para cada alternativa, nós vamos fazer a substituição, vamos verificando, ver se bate os valores, se não bate, a gente vai riscando. Então a primeira é quando n for igual a 1, ou seja, a posição da figura 1, eu tenho que ter a resposta 5, ou seja, q igual a 5. Tá? Então, para a primeira, eu substituindo 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, mais 1 é igual a 2. Essa já não bateu, então essa sai fora. A segunda, o n igual a 1, então fica 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1. Lembrando que resolve primeiro a potência e depois a multiplicação e por último a soma, certo? Então aí, 4 vezes 1 dá 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, é igual a 5. Essa bateu, então a gente deixa. A C, né? A C eu tenho lá 2 vezes 1 mais 1 mais 2, certo? Resolve primeiro o parênteses, 1 mais 2 dá 3, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 3 é igual a 6. Não é esta também, certo? Então no lugar do n estou substituindo 1 para verificar se bate as alternativas. Agora a D no lugar do n é 5 mais 7, n menos 1, certo? Então eu coloquei no lugar do n 1, então o menos 1 costuma dar 0, 7 vezes 0 dá 0, então fica 5 mais
0, que é igual a 5. Essa bateu também, então deixa ela aí. E a última alternativa, que é 5 mais, abre parênteses, 5 mais 2n, no lugar do n eu coloquei 1, 2 vezes 1 é igual a 2, certo? 5 mais 2, 7, 7 mais 5 igual a 12, então essa não serve. Então, nessa primeira parte, sobraram duas. Então, eu vou substituir de novo o n igual a 2, pelo que a gente contou lá, dá 12 bolinhas. Então, nós vamos substituir 2 nas que sobrou. Se bater 12, a gente continua. Se não bater, a gente já elimina uma. Vamos lá, então. Então, aí fica 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 mais 2, 12. Bateu, certo? E agora, a alternativa D, substituindo, também vai dar a mesma coisa. 2 menos 1 dá 1, né? 7 vezes 1 dá 7. 5 mais 7 igual a 2. Então tem que fazer mais uma substituição, que é um padrão dessas questões aí, é bom para vocês já ir se reagindo, se preparando melhor dessa maneira, tá? Então, colocando 3 aqui, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. Repara que tem n ao quadrado e 4n, certo? Resolvendo aqui, deu o 21. Ó, 4 vezes 3 dá 12. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 12 é igual a 21. E alternativa D, substituindo aí, ó, 3 menos 1 dá 2. 7 vezes 2 dá 14. 14 mais 5 igual a 19. Ou seja, então, a alternativa B, que é a correta, que bateu os 3 valores que tem a ver com o número de bolinhas que tem lá na sequência, certo? Tema do Enem também isso aí, hein? Bom, agora essa daqui é uma questão número 7. Como é muito tema para relembrar, eu coloquei no arquivo que eu coloquei no grupo para vocês a fórmula, mas esse tema a gente vai revisitar, então, por enquanto, eu vou ler e a gente vai fazer usando o GeoGebra só para ver o que se refere a esse ponto aí que ele está pedindo, e futuramente nós vamos revisitar esses conteúdos. São duas questões que eu vou fazer usando o GeoGebra, que também é bom que vocês estudam um pouquinho aí da tecnologia para ensino de matemática. Então vamos lá. Em um experimento, uma substância líquida foi oposta à variação de temperatura durante 8 minutos. Neste experimento, a temperatura T em graus Celsius, que é a unidade de medida que a gente usa para a temperatura aqui no Brasil, certo? A principal dessa substância variou em função do tempo m, em minutos, de acordo com a relação T, que é a temperatura, em função de m. Aí colocou lá menos 5m ao quadrado mais 40m. Isso é uma função do segundo grau, porque o maior expoente é 2 aí da letra, né, no caso do m, e aí ela se caracteriza com o segundo grau. Sendo que, ou quadrática também, né? Então, usando bastante o termo quadrática porque eu tenho a letra elevado à segunda potência, a gente fala ao quadrado também, certo? Sendo que a maior temperatura atingida por ela correspondeu ao seu ponto de ebulição, que é uma das mudanças da matéria, certo? Esquenta, ela muda, mudando a temperatura, muda algumas características da matéria. Qual foi o ponto de ebulição em graus dessa substância nesse experimento? Então, o que acontece? Ela vai, a característica da função do segundo grau, ela é uma parábola, como o A aí, que é o valor que está multiplicando o m ao quadrado, é negativo, então ela vai subir, chegar a um ponto máximo e depois vai começar a descer, certo? E ele quer saber qual é esse ponto. Para isso, nós vamos usar o aplicativo GeoGebra, eu vou usar pelo site, mas vocês podem usar aí pelo aplicativo. Creio que vocês são excelentes alunos, já baixaram o aplicativo aí, certo? Bom, então eu vou colocar aqui o teclado, não haveria necessidade, mas só para ficar mais fácil. No caso lá ele chamou de M, eu vou usar X aqui, que tanto faz a letra, tá? Então aqui, ó, vai ser menos 5 x ao quadrado, que é o que está fazendo o papel do M, certo? Mais 40x, certo? Então ele criou o gráfico, tá? É lógico que você viu que os valores lá é bem grande assim e tal, né? Então ele criou o gráfico e o gráfico vai subindo e vai chegar ao ponto máximo. Isso acontece para x igual a 4, que é metade, né?
ela é simétrica. O que é simétrica? A gente cortar aqui no meio, fica um reflexo da outra, né? Então esse ponto aqui, ele é o ponto máximo desta parábola e vai ter uma resposta para y igual a 40. Ou seja, em 4 minutos ela atingiu a temperatura de 80 graus Celsius. Um pouco menor que a temperatura de uma água fervente. Que a água fervente é 100 graus Celsius, certo? Bom, então pode, se quiser fazer lá, pode fazer, mas a resposta correta é assim. Tem o cálculo que eu coloquei lá, que é derivado da fórmula de Bhaskara, mas não deu tempo da gente lembrar agora, que é muita coisa. Bom, próximo, questão 8. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 18 arestas. Qual a quantidade de faces desse poliedro? É a aula do centro de mídia, que usa a relação de Euler. Certo? Vocês fizeram até atividade sobre isso. V mais F, V menos A mais F igual a 2. Ou seja, o V é o número de vértices, são os pontos, o A é o número de linhas arestas e o F é o número de faces, ou seja, de formas planas que a gente consegue enxergar. Triângulos, quadrados, retângulos e assim vai. Bom, substituindo os valores, são 3 letras, ele deu 2, né? Então a gente substitui e vai sobrar uma para a gente calcular, que é o F, que representa o número de faces. Então, tenho 12 e devo 18, fico devendo 6, certo? Então vai ficar menos 6 mais F igual a 2. Esse menos 6 ele está subtraindo, o contrário de subtrair é somar. Então vai ficar 2 mais 6. 2 mais 6 costuma dar 8. Então o número de faces é igual a 8. Tema das aulas de mídia aí, certo? Bom, agora mais uma questão sobre funções do primeiro grau. Nós fizemos a última aula aí da lista preparatória, bem tranquilinha, a mesma coisa da questão anterior. Então lá, uma função polinomial do primeiro grau tem o coeficiente linear, que é o ponto que intercepta no eixo dy, igual a 6, e o coeficiente angular igual a 3, que é o valor do a e do b. O gráfico desta função f está representado aí, então tem as alternativas aí, certo? Das funções e tal. Vamos fazer a análise, né? O gráfico é uma reta, ax mais b. O a, ele falou que é 3, positivo, então é a função crescente. E o b igual a 6, ou seja, ela tem que ser crescente e tem que passar pelo ponto do y igual a 6, certo? A única função que tem isso é o gráfico que é representado da alternativa A. Olha lá, ela é crescente porque o A é positivo e ela intercepta no eixo dy para y igual a 6 aí, que é o valor do B, que a gente identifica assim, certo? Então esta é a correta. Questão 10 aqui, uma questão, observe a equação do primeiro grau apresentada no quadro. Aí está 35x menos 100 igual a 15x mais 100, certo? A solução dessa equação, ou seja, a resposta dela, o valor para x é igual a, aí está lá as alternativas. Bom, copia aqui novamente a equação. Como que nós resolvemos quando a letra está dos dois lados? A gente junta letra com letra e número com número. Então, o que eu vou fazer? Esse 15 menos o 15 está positivo, aí 15x, eu vou jogar para o outro lado negativo. E o menos 100 negativo, vou jogar para o outro lado positivo. Ou seja, vai ficar assim, né? 35x menos 15x, porque juntei os dois, estava negativo, estava positivo, ficou negativo. E o menos 100, eu vou colocar mais 100 para o outro lado, certo? Resolvendo aqui, então, 35x menos 15x, 35 menos 15 dá 20, e 100 mais 100 dá 200. Ou seja, vai ficar 20x igual a 200. Esse 20 está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir. Daria para simplificar, mas essa daí dá para fazer de cabeça, né? 200 dividido por 20 costuma dar 10, certo? Eu já fiz direto aí. Então, a alternativa correta é a C. X igual a 10. Bom, 11ª. Bom, é um tema que nós não chegamos a revisitar, mas provavelmente nós vamos estudar durante o ano, relembrar, um tema do segundo ano. E aí eu vou usar novamente o aplicativo GeoGebra para nos auxiliar aqui. Então vamos lá. Um grupo de engenheiros está fazendo um ponto em uma roda gigante. Nesse projeto,
para uma cabine experimental, esses engenheiros modelaram a função f de t 37 menos 34 seno de t. Então, isso aqui a gente chama de função trigonométrica, tá? Então, para lembrar aí, vocês devem lembrar vagamente aí sobre isso. Nesta função, f de t representa a altura dessa cabine experimental em relação ao solo, medida em metro. E o t representa o tempo decorrido da movimentação da roda gigante. De acordo com esta função, qual a altura máxima em metros que essa cabine experimental pode atingir em relação ao solo? Aí tá lá as alternativas e tal. Bom, nós vamos fazer também usando o GeoGebra, tá? Para a gente poder também ter acesso às tecnologias. Vou excluir esse gráfico aqui e vou colocar o gráfico que ele pediu, que é 34 menos, deixa eu só dar uma conferida aqui nos valores, 37, aí errar. Vamos limpar isso aqui. 37 menos 34. Aí, para usar as funções trigonométricas, tem que vir aqui no teclado, usar esse item aqui, f de x, que são as funções. Geralmente a gente usa só essas duas aqui, usa logarítmica também, que estudou no primeiro ano, mas vamos usar aqui o seno, né? O seno não tem o t, apesar de ter o t aqui, mas não funciona, tá? É bom usar no lugar do t, vamos colocar x novamente e aí, se der tudo certo, vai funcionar aqui. Bom, ele criou o gráfico, eu vou só despoluir um pouco aqui a tela para a gente poder ver um pouquinho melhor, tá vendo? Então ele criou o gráfico, que é uma função trigonométrica, que é representada por essas ondas, é um gráfico bem grande aqui. O menor ponto aqui que ele colocou foi o menos 3, então esse é o menor ponto, mas ele pediu a altura máxima, então vamos lá para cima lá para a gente poder ver aonde isso acontece, né? Logicamente nós vamos dar uma lembrada em alguns conceitos, mas vocês devem lembrar do ano passado, obviamente quem estudou, né? Que ano passado foi bem complicado. Bom, aí a altura aqui máxima em relação ao solo seria 71 metros, certo? É bom que dá uma lembrada no GeoGebra também, mas vamos lá, vamos continuar. Então é isso aqui, então a alternativa aí 71 metros, tá? Logicamente nós vamos relembrar, é um tema do Enem também isso aqui, hein? Mas vocês estudaram no segundo ano. Bom, essa daqui é do mal, hein? Questão 12. Observe a expressão numérica apresentada no quadro. Então a gente tem aí raiz de 5, que não é a raiz exata, elevado a meio, vezes, abre parênteses, raiz de 5, menos raiz quarta de 3. Qual é o resultado dessa expressão numérica? Esse foi um tema que vocês estudaram no centro de mídia, que é a propriedade da matemática, que é essa daqui, ó, transformar expoente fracionário em raiz quadrada. Tem uma relação lá. Eu não vou voltar a tudo isso aqui, porque vocês estudaram, fizeram até atividade sobre isso. Eu vou só aplicar esta relação, aí você pode voltar lá aos temas caso queira. Mas é uma questão muito, muito difícil. Talvez uma das mais difíceis que caiu, obviamente, fazer sem calculadora, né? Nessas avaliações externas aí, tá? Bom, então primeiro eu vou reescrever colocando todos os expoentes lá já para a gente ficar esperto a esses detalhes, certo? Então, coloquei lá dentro do parênteses, eu coloquei lá já os expoentes para a gente lembrar a aplicação dessa propriedade, que é o A elevado a B numa raiz C. O que a gente percebe lá? Que aquele B ele sobe, certo? Vai ser o denominador da fração, e o índice da raiz vai ser o denominador. É uma propriedade aí que vocês estudaram no centro de mídia, certo? Bom, eu vou começar com a primeira parte, fazendo raiz de 5 elevado a meio. Vou aplicar essa propriedade. Aqui do lado eu já escrevi com os expoentes para a gente poder lembrar. Então, olha lá, raiz é quadrada de 5 elevado a 1. Se a gente comparar, o A está fazendo o papel do 5, o B seria o 1 e o C seria o 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou transformar isso aí para um expoente fracionário, certo? Ou seja, o 1 vai subir e o 2 ele vai descer. Ou seja, ele vai ficar dessa maneira aqui. Dentro do parênteses eu coloquei lá 5 elevado a 1 sobre 2. Só comparar lá com a propriedade lá, certo? Bom, aí o que nós vamos fazer?
multiplicação de fração, ou seja, a gente multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, aquela parte lá eu já destrinchei, aplicando a propriedade da potência, ficou 5 elevado a 1 sobre 4. Agora, o que nós vamos fazer? Já é um pouquinho complicado essa, mas dá uma recordada lá nas aulas. Nós vamos fazer a propriedade distributiva, ou seja, eu vou ter que fazer 5 elevado a 1 quarto, que multiplica raiz de 5, certo? E vezes 3 elevado a 1 raiz quarta. Então, vou fazer a multiplicação. Aqui, eu já separei, já fiz essas multiplicações e já aplicando a propriedade novamente, a propriedade do expoente fracionário, tá vendo? Então, onde era raiz de 5 elevado a 1 sobre 2, eu apliquei a propriedade do expoente fracionário. O B é igual a 1 e o C é igual a 2, já coloquei na forma de expoente fracionário. E a mesma coisa eu fiz no 3 elevado a 1 sobre 4. Olha lá, o B era 1, certo? Ficou na parte de cima. E o C era 4 e a base é 3 aí, certo? Bom, então já coloquei já fazendo a multiplicação. No primeiro, eu vou aplicar a propriedade de potência, certo? Potência de mesma base. Na multiplicação a gente soma os expoentes, ou seja, tem que somar 1 quarto mais meio. E no segundo eu vou só multiplicar. Por quê? A gente percebe que a base não é a mesma, mas os expoentes são iguais, certo? Então eu posso multiplicar essas bases e colocar no mesmo expoente. Ou seja, eu vou multiplicar, 5 vezes 3 é igual a 15, e vou colocar 15 elevado a 1 quarto por causa do expoente. No cantinho, eu vou fazer a soma do expoente. O que seria a soma do expoente? A gente vai ter que somar 1 quarto mais 1 sobre 2, certo? Como os denominadores não são iguais, a gente tem que igualar. Como que nós vamos fazer isso? Tem vários métodos, eu fiz um método mais ajeitado para a gente poder fazer a soma de fração sem ter que usar o MMC. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, o múltiplo comum para essas duas frações é 8. Então, eu tenho que fazer 1 quarto de 8 e meio de 8. 1 quarto de 8 seria, eu pegar o 8 e dividir em 4, que dá 2. Ou seja, a primeira fração vai ficar 2 sobre 8. E a segunda fração seria meio de 8. Ou seja, o que é meio de 8? É pegar o 8 e dividir na metade, que é igual a 4, certo? Então, fazendo as multiplicações, aí eu vou ter essa fração aqui, ó, 2 sobre 8, ou 2 oitavos, que é a mesma coisa que 1 quarto, se eu dividir por 2, volta lá de cima. E a segunda fração, 4 sobre 8, ou seja, peguei 8 dividido na metade da 4, como o denominador comum era 8, eu coloquei 8 aí. Se eu pegar e dividir a segunda fração por 4, eu volto lá de cima, que é igual a meio. 4 dividido por 4 é igual a 1 e 8 dividido por 4 é igual a 2. Agora eu consigo somar, certo? Eu consigo fazer a soma, 2 mais 4 é igual a 6 e o denominador a gente deixa igual, certo? Então vai ficar 6 oitavos. Eu já simplifiquei para ficar mais fácil para a gente poder chegar nas alternativas. O que eu fiz ali? Dividi as duas por 2, né? O denominador e o numerador. 6 dividido por 2 é igual a 3 e 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, na primeira eu vou colocar 5 elevado a 3 quartos, certo? E na segunda parte do cálculo, que é efetuando a multiplicação, 3 vezes 5 dá 15, e o expoente eu vou deixar igual, que é 1 quarto. Ou seja, depois de efetuadas as multiplicações, eu tenho isso daqui, 5 elevado a 3 quartos, que é a propriedade de potência que a gente fez a soma das frações, menos 5 vezes 3 é igual a 15, 15 elevado a 1 quarto. Eu multipliquei ali porque os expoentes são iguais no caso, certo? Aí coloquei tudo igual. Bom, dito isso, agora nós vamos aplicar novamente a propriedade do expoente fracionário, só que agora, em vez de transformar o número tirar a fração e transformar em expoente fracionário, a gente vai fazer o processo contrário, porque se você observar nas alternativas, todas elas estão em forma de raiz, certo? Então nós vamos fazer o contrário agora. Então, ó, o 5 seria a base, certo? O 3 é o valor do B e o 4 o valor do C. Então, aplicando o contrário, agora é o inverso, ou seja, o B ele desce, ele vai ser o expoente da potência, e o 4 seria o índice da raiz, tá vendo? É só olhar lá em cima na propriedade lá. E a mesma coisa com 15 aqui, tá vendo? É um expoente fracionário também. O 1 é o B
e o 4 é o C, ou seja, o 1 vai ser o expoente do número, no caso 15, certo? E o C vai ser o índice da raiz. Então, aplicando essa propriedade novamente, eu vou ter isso daqui. Tá? É só comparar lá com o que vocês fizeram também lá no centro de mídia. E a única coisa que dá para fazer é resolver as potências que tem aí, que é 5 elevado a 3, que é 5 vezes 15, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, e o 15 elevado a 1, que é o próprio 15. Ou seja, a alternativa correta é esta daqui. Difícil essa foi bem complicadinha. Bom, então a alternativa correta é esta aqui, o D, tá aí o passo a passo, que não é fácil não, hein? Bom, agora a última questão de hoje, mais uma questão de interpretação de gráfico. Observe o gráfico de uma função. Aí ele colocou ali f, f de x, certo? Então aquele é o intervalo de x. Então ele colocou 0 e 12. Repara que no gráfico tem lá o 0 e 12, tá vendo? Então tá falando que é 0 para x e 12 para y, certo? Tá um pouquinho mais para baixo esse gráfico aí. Então começa nesse 0 e 12 e vai até o 8. Esses são os intervalos de x, certo? E aí coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada. E aí, para cada valor de x, você tem o valor do y, ele não colocou intervalo. Ele falou que pode ser qualquer número real, pode dar qualquer resposta isso daí. Bom, aí ele quer saber qual é o conjunto imagem dessa função, tá? Então, o que seria a imagem? A gente tem dois conceitos aí, que é o conceito teórico da matemática, que provavelmente vai cair só nessas provas. Os valores de x a gente chama de domínio, que seriam os intervalos que a gente substitui para x. Para cada valor de x eu tenho uma imagem, né, uma resposta em y. E a imagem é chamada desse intervalo aqui de y, certo? Então a gente precisaria responder para qual valor de y esta função está variando. Só para lembrar, nós vamos retomar, esse sistema do primeiro ano, são chamadas de funções logarítmicas, tá? Mas aí a gente precisa saber qual é o intervalo que é esta imagem desta função, ou seja, começa no menos 5 e vai até o 1 positivo. Lá embaixo, lá, tem a alternativa D, tem um símbolo lá, ó, mais infinito e menos infinito, aquele símbolo lá, não sei se vocês recordam, né? Mas tá aí também. Tá? Mas a alternativa correta é esta daqui, que ele está falando da imagem aos valores de y, certo? Falasse do domínio seria os valores de x. Mas teve algumas aulas que falou sobre isso lá no centro de mídia. É óbvio que tinha que acompanhar todas as aulas para estar por dentro dos temas, certo? Bom, então essa é a primeira aula da correção da ADE 2021, do primeiro bimestre. Aí na próxima aula a gente continua realizando as outras questões. Um abraço a todos. Até!